Livro do Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras finíssimo e branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. O dia 11 de setembro de 2001, alguns terroristas, armados apenas de facas, estiletes, tomaram conta de 4 aviões nos Estados Unidos. 2 deles se chocaram contra 2 dos maiores edifícios do mundo, com mais de 110 andares, um deles tinha. Um outro se jogou contra a sede do poder militar do mundo, o Pentágono. E um 4º avião ia na direção ou da Casa Branca ou do Senado dos Estados Unidos, mas antes ele se espatifou num terreno baldio. Aquele evento em si não tem um significado apocalíptico, ele em si. Mas aquele evento, ou aqueles eventos, que aconteceram no dia 11 de setembro, fazem parte de uma engrenagem histórica que nos apontam de que nós estamos verdadeiramente respirando os ares dos últimos dias. Stephen Hawking é um dos mais renomados cientistas do mundo. Ele que tem trabalhado na ciência da astronomia e é um dos pais da teoria do buraco negro. Inglês, está tetraplégico numa cadeira de rodas, porque ele sofre de uma doença degenerativa dos nervos e dos músculos. Mas ele fez uma declaração há apenas alguns dias atrás, em que ele previa, cientista, não cristão, mas ele fez a seguinte previsão: nós não temos mais possibilidades de o mundo sobreviver por mais 50 anos. Por que ele faz esse tipo de análise, Stephen Hawking? Porque o ecossistema do nosso planeta está se exaurindo. As calotas polares começam a demonstrar que estão derretendo. O efeito estufa, que é o efeito do aquecimento do planeta Terra por causa da emissão de gás carbônico, com certeza fará com que as geleiras do mundo comecem a derreter, assim subindo o nível dos oceanos e dos mares. Mas não é só o efeito estufa. Há uma extinção
sistemática de animais. Animais estão sendo extintos numa velocidade tremenda, porque a urbanização está tomando conta do campo, e isso está desequilibrando o ecossistema. Significa que, assim como aqui no Brasil, o mico-dourado, aquele macaco que estava em vias de extinção, são dezenas, a alguns países, centenas de animais que estão em extinção. Significa que com a extinção destes animais, o ecossistema vai se desequilibrando mais e mais, com a possibilidade de mais pestes, com a possibilidade de um aumento maior de vírus que antigamente existiam num outro sistema, invadirem o sistema humano. A poluição sistemática do planeta, que facilitará mais e mais com que haja esse desequilíbrio, bactérias, insetos, gafanhotos, que podem dizimar mais e mais plantações. Mais elementos químicos são jogados nas plantações para erradicar os insetos. E quanto mais inseticida, quanto mais remédios se aplica nas plantações, mais resistentes vão se tornando os insetos. Quanto mais resistentes os insetos, maior carga de químicos, e isso vai promovendo sistematicamente um desequilíbrio do ecossistema. Mas não é só esse o problema. Como parte dessa grande engrenagem que está a humanidade hoje, nós temos o problema da fome. A fome mundial é um problema sem solução à vista. Por quê? Porque da maneira como as economias estão alicerçadas, na base da troca, da venda, da lei da oferta e da procura, mais e mais países que estão na beira da miséria ou já estão na miséria, vão permanecer em estado crônico de miséria e de sofrimento. A fome mundial é um problema sem solução. A Somália, o Sudão, a Índia, Bangladesh, Angola, Moçambique, Libéria, Bolívia, Afeganistão, o Nordeste do Brasil, o Norte do Brasil, a região da Amazônia, são bolsões de miséria, e muitos outros que eu poderia citar aqui, bolsões de miséria sem solução à vista. Esta miséria causa uma revolta nas nações, um ódio cada vez mais crescente nos miseráveis, e isso gera uma anarquia interna e gera a possibilidade de surgirem líderes à semelhança de Osama Bin Laden, que vão, com os recursos pessoais que têm, tentar vingar a sorte desses miseráveis, usando recursos cada vez mais dramáticos e cada vez mais violentos. Essa engrenagem do que eu estou falando é a engrenagem da guerra e dos rumores de guerra, do caos. O século XX já foi, no século que acabou, o século XX, um dos mais violentos de toda a história da humanidade. Só num século eu poderia citar para vocês genocídios imensos, como o da Armênia, de Ruanda, de Camboja, o extermínio de Mao Tse-tung na China. Eu poderia falar do extermínio de Stalin na União Soviética e na Rússia, o extermínio sistemático da Guatemala, de El Salvador, o extermínio dos curdos no Iraque, o extermínio dos judeus na Segunda Guerra Mundial, e a questão palestina, que já gerou tanta morte, tanto sofrimento, e uma guerra civil inclusive dentro do Líbano. Eu poderia citar para vocês que este século que já acabou foi um dos séculos mais violentos da história da humanidade. Mas não pensem o contrário. O século XXI, que é o século onde nós já estamos, vai ser mais violento do que foi o século passado. Nós vamos ver um desencadear cada vez maior desse esquema
de violência, puxando violência, de fome, de miséria, de ódio étnico, de preconceito e de racismo que vai se acirrar na história da humanidade. E você está me dizendo o seguinte: Pastor Ricardo, o senhor está me dizendo que nós já estamos no fim do mundo. Eu não tenho condições de dizer que nós estamos no fim do mundo, mas eu tenho condições de lhes dizer, com certeza nós já estamos começando a experimentar aquilo que Jesus chamou de o princípio das dores. Nós já estamos começando a experimentar, porque pela primeira vez a falência sistêmica não é mais local, não é mais pontual, agora é global. Não é mais um problema que afeta um país, afeta todos os países. Não é uma situação que afeta apenas uma aldeia, uma vila. Guerra sempre houve, fome sempre houve, problemas étnicos sempre houve, mas nunca numa escala global. Desequilíbrio ecológico sempre houve, mas nunca numa escala global. E nós, humanidade, estamos começando a experimentar numa escala global. Nós vamos ver crescentemente um problema na economia do mundo. A economia do mundo está por um fiapo. Ela está toda alicerçada em cima da especulação das bolsas de valores ao redor do mundo. E essas bolsas são voláteis, são frágeis. Qualquer grande cataclisma, qualquer grande evento pode jogar as bolsas de valores do mundo no chão de um dia para o outro. Trilhões e trilhões de dólares, de libras, de liras, de pesos, de reais desaparecerão de uma noite para o dia. E nós, os cristãos, temos que estar preparados, porque o Senhor Jesus Cristo já havia nos prometido e já havia nos dito que dias semelhantes a esses aconteceriam. Mas Ele não disse para nós nos desesperarmos como os outros se desesperam. Ele disse que esses eventos aconteceriam para que nós levantássemos as nossas cabeças, porque breve o Senhor estará voltando para arrebatar a sua igreja. Você diz, Pastor Ricardo, o que é que a Bíblia tem para nos dizer a respeito do fim do mundo? O que é que a Bíblia Sagrada tem para dizer a respeito do fim do mundo? Antes de eu dizer o que é que a Bíblia tem a dizer sobre o fim do mundo, deixa eu lhes dizer algumas coisas que nós precisamos saber que o fim do mundo não é. Porque há um consenso popular, há uma ideia popular, há um senso comum sobre o que é o fim do mundo. E nós já assistimos filmes, já lemos em revistas, já lemos romances, já lemos ficções em que se pinta um quadro do fim do mundo. E esse quadro do fim do mundo que é pintado nos filmes, nos livros, nas revistas, muitas vezes não é o que a Bíblia quer dizer a respeito do fim do mundo. Você diz, pastor, o que é o fim do mundo? O que é o fim do mundo? Eu vou lhe dizer o que é o fim do mundo, primeiro lhe dizendo o que o fim do mundo não é. Em primeiro lugar, o fim do mundo não é o fim de todas as coisas, e nem o fim da raça humana. A primeira coisa que eu quero dizer a respeito do fim do mundo é: o fim do mundo não é o fim de todas as coisas, e nem é o fim da raça humana. Quando nós falamos de fim do mundo, nós não estamos falando do aniquilamento dos seres humanos. Nós não estamos falando da destruição completa do universo. Quando eu falo do fim do mundo, eu não estou falando de que isso que existe hoje como criação de Deus vai desaparecer em nada, que vai simplesmente se pulverizar e nada mais acontecer. Quando eu falo no fim do mundo, eu não estou falando de um mundo vindouro, onde não se ouvirá mais som algum. Eu não estou falando de um mundo vindouro, em que não haverá mais ninguém que contemple o sol, ou que contemple o nascer do sol ou o pôr do sol. Quando eu falo do fim do mundo, eu não falo de um dia no futuro, em que não haverá mais pessoas que testemunhem a beleza das estrelas brilhando, ou que não haja mais flores nos campos, ou que não haja mais alegrias e nem haja mais festa. Quando eu falo do fim do mundo, eu não estou falando do aniquilamento da raça humana. Essa profecia do aniquilamento da raça humana é uma profecia de Nostradamus, é uma profecia esotérica, é uma profecia
profecia dos bruxos da antiguidade medieval. Quando nós falamos do fim do mundo, tanto as profecias de Daniel, como as profecias de Jesus e como a profecia de João no Apocalipse, nós não estamos falando de que o mundo vai se acabar. Nós estamos dizendo que este mundo que existe aqui vai ser revestido de uma nova roupagem. Isto que está podre vai ser restaurado por um novo rei, que ele virá implementar aqui na terra. Eu estou falando de uma nova ordem de coisas, em que vai reinar não um Buda, um Maitreya, e nem vai reinar um ditador fascínora como foi Hitler, Idi Amin ou Pol Pot na Camboja. Quando eu falo do fim do mundo, eu estou falando que breve virá um rei eterno, e o nome deste rei é Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, porque assim como ele veio a primeira vez, ele voltará para implementar um reino aqui na terra. É por isso que Pedro nos diz na sua segunda epístola universal, segunda de Pedro, capítulo de número 3, versículos 9 a 13. Ele diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as suas obras que nela existem serão atingidas. Todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda coisa que eu quero desfazer na cabeça de vocês é que há um senso comum, principalmente entre a comunidade católica brasileira, de que a volta de Jesus é apenas uma figura de linguagem. Eu cresci num lar católico, tive uma tia-avó freira e tive um tio-avô que foi padre. Portanto, eu cresci num lar católico e vez por outra ouvi da minha avó, que se converteu aos 84 anos de idade. Eu ouvia da minha avó quando eu era criança e ela tinha lá os seus 50, 60 anos de idade. Minha avó dizia para mim: meu filho, o fim do mundo não existe. O fim do mundo é para cada pessoa. Quando morre, quando a gente morre, chegou o fim do mundo para quem morreu. E ela vivia colocando esse negócio na minha cabeça, que não existe o fim do mundo. Quando eu conheci as Escrituras e me pregaram o Evangelho pela primeira vez, e eu perguntei sobre o fim do mundo, o irmão que estava me evangelizando, ele falou: o fim do mundo, Ricardo, é a volta de Jesus. Eu disse: isso não existe. O fim do mundo, aí preguei a minha filosofia para ele. O fim do mundo é quando a gente morre, e isso é o fim do mundo para cada pessoa. Ele disse: não, Jesus vai voltar da mesma maneira como ele veio a primeira vez. E esta palavra ficou comigo. E todas as vezes que eu falo do fim do mundo, eu me lembro da minha avó e me lembro da palavra que esse irmão me deu. Por quê? Porque Mateus capítulo de número 24, versículos 29 ao versículo 31, está escrito assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias. Mateus 24, dos versículos 29 ao versículo 31. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade.
eternidade. Isto aqui não é figura de linguagem. Isto aqui é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele vai voltar. E quando Ele voltar, meus queridos irmãos, haverá sinais da natureza da sua volta. Então, quando nós falamos do fim, nós estamos falando de um fato real, não apenas de uma figura de linguagem. Aí você diz, pastor, como é que vai ser o fim do mundo? O que vai ser o fim do mundo? São duas perguntas que as pessoas geralmente me fazem. O que vai ser o fim do mundo? Como vai ser o fim do mundo? É uma pergunta que está na cabeça de todas as pessoas. O que vai ser o fim do mundo e como vai ser o fim do mundo? Primeiro, o fim do mundo será uma aceleração da história, como as dores de parto de uma mulher. Os eventos se desencadearão com muita rapidez. Ouçam o que estou lhes dizendo. Em primeiro lugar, o fim do mundo será uma aceleração da história. Assim como as dores de parto de uma mulher, as coisas vão começar a se desencadear com maior velocidade. Os eventos vão acontecer com maior velocidade. Haverá o desencadeamento de eventos históricos sem igual. O que quer dizer isso? É que as coisas vão começar a acontecer numa velocidade mais crescente. Nós vamos ter mais notícias impactantes. Antigamente nós tínhamos uma notícia de grande impacto a cada ano. Depois nós temos uma notícia de grande impacto a cada 6 meses. E aí essas notícias de grande impacto, esses grandes cataclismas vão começar a acontecer numa velocidade muito grande, como dor de parto. A mulher começa a ter a primeira dor, de hora em hora, de 2 em 2 horas, depois ela sente dor de 45 minutos em 45 minutos, depois ela sente dor de meia em meia hora, depois ela sente dor de 15 em 15 minutos, e quando ela começar a sentir dor de 5 em 5 minutos, é melhor você correr para o hospital, porque esse menino está nascendo. Agora veja o que as Escrituras Sagradas dizem. Abra a Bíblia comigo, veja o que a Bíblia Sagrada diz. Segunda de Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 3. Diz o apóstolo Paulo escrevendo aos crentes de Tessalônica. 1 de Tessalonicenses 5 e 3. Veja o que o apóstolo São Paulo diz. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Vejam que é como dores de parto, um desencadear de eventos históricos. Romanos capítulo 8, versículo de número 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo e geme, suportando as dores de parto. Algumas traduções da Bíblia dizem angústias, mas a tradução revista e corrigida está correta. Dores de parto. O apóstolo São Paulo diz que toda a criação a um só tempo geme e suporta dores de parto até agora. Significa o quê? Que essas dores de parto vão começar a desencadear processos históricos. Fiquem de olhos abertos. À medida em que a história for se acelerando, em que as coisas forem pegando ímpeto, em que essa inércia histórica for pegando velocidade, na medida em que isso for acontecendo, levante a cabeça, porque muito em breve nós vamos ouvir o alarido de Deus, a trombeta dos anjos vai tocar no céu, os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, estaremos com o Senhor para sempre nos ares. Segunda coisa que eu quero falar para vocês: o fim do mundo será precedido pelo surgimento de uma trindade maligna.
o fim do mundo será precedido, antes que aconteça o fim, surgirá uma trindade maligna: o anticristo, o falso profeta e a besta que sai do mar. Isso está profetizado nas Escrituras, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Já que nós estamos em Tessalonicenses, abra comigo agora na 2 de Tessalonicenses, capítulo de número 2. Vamos do versículo de 1 em diante. Vejam que o fim será precedido do surgimento de uma trindade maligna. Não se desespere, eu vou explicar mais sobre essa trindade maligna. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Este homem da iniquidade, leia-se anticristo, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Vejam que ele diz, Paulo, não pensem que o dia do Senhor vai acontecer sem que primeiro surja esse falso Cristo, esse anticristo, que é chamado aqui como homem da iniquidade. Essa trindade que eu chamo maligna, o anticristo, o falso profeta e a besta, eles surgem como se fossem uma falsa trindade. É uma trindade espúria, é uma trindade maligna, doente, como tudo que o diabo faz quando quer imitar a Deus. Sempre é grotesco, sempre é deturpado, sempre é feio, sempre é nojento, sempre é horripilante. E esta trindade, querendo imitar a Deus, tem essa característica. Vejam no livro do Apocalipse, capítulo de número 16. Livro do Apocalipse, capítulo de número 16, versículos 13 ao versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. Escuta a igreja evangélica brasileira. Tem muito crente que está em igrejas evangélicas em busca de milagre. Não se importam com que tipo de mensagem estão recebendo. Não querem saber que tipo de evangelho está sendo pregado dessa igreja. Só para receber milagre. Escutem a advertência do versículo de número 14. Esses espíritos de demônios são operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar em hebraico que se chama Armagedon. Essa é a batalha final. É nesta batalha que acontecerá os eventos. Inclusive, meus queridos irmãos, o Vale do Armagedon ainda existe em Israel. E quando nós lemos a respeito desse Vale do Armagedon, não precisamos pensar exatamente naquele vale, mas precisamos pensar no seguinte: é ali que vai se travar a batalha final. E quando eu ouvi esta semana que um ministro do turismo de Israel foi assassinado, de repente, aquele evento das 2 torres terem colapsado, caído, quando aquelas 2 torres ruíram, eu fiquei imaginando que a morte do ministro de Israel terá desdobramentos ainda mais sérios
do que foi a queda daquelas duas torres em Nova York. Por quê? Porque é lá que vai se dar o grande evento. É ao redor daquela futrica entre palestinos e judeus que vai se armar o grande palco, que vai inclusive de lá surgir um anticristo que vai se rebelar contra tudo aquilo que é religião. E não pensem vocês o contrário. Aquele ataque às duas torres de Nova York foi um ataque inclusive à religião. Sabe por quê? Porque hoje já existe um movimento no mundo inteiro contra aqueles que professam religião. Se você crê nas Escrituras e crê num Deus único, vão logo começar a taxar um e outro de talibã. Ah, você também é talibã? Ah, você também é fanático? Ah, você também é assim? E vai haver um crescente de hostilidade àqueles que amam a Deus e servem ao Deus vivo. Então preste atenção, o anticristo, e todo esse cenário está se armando para que ele haja. Quem é o anticristo? Com segurança será um líder político que vai polarizar em torno de si e que vai trazer em torno de si a atenção, porque ele vai prometer paz e vai promover paz e vai conseguir conciliar as custas inclusive de Israel, conciliar o mundo inteiro em torno das suas propostas. E é Jesus que diz que quando este anticristo, e quando a proposta desse anticristo, que inclusive vai fazer maravilhas e milagres, estiver nos quatro cantos da terra e todos dizendo paz, paz, então virá a repentina destruição. A besta, nós encontramos a besta no Apocalipse, capítulo de número 13, versículos de 11 ao versículo de número 18. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Olha a besta. É um animal. Besta. É um animal. E desse aí me disseram que tinha uns crentes que não queriam mandar umas topiques porque tinha a marca besta. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso tem nada a ver. É um animal. Por isso se chama besta. Qual é a pessoa da Trindade que quando nos referimos a ele, nos referimos como um cordeiro? Pessoa do Senhor Jesus Cristo. Surge agora uma besta que tem um aspecto, um animal que tem um aspecto de um cordeiro. Mas quando ele fala, a boca dele fala como um dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam imagem à besta, àquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o número da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Veja, é uma figura religiosa. O outro anticristo é uma figura política. Agora nós estamos diante de uma figura religiosa que adquiriu o poder de uma instituição que parecia morta, mas que sobreviveu. Essa besta tem um aspecto de um cordeiro e ela faz maravilhas. É encarnada como homem, porque o número 6 na Bíblia é o número do homem. Porque foi no 6º dia que Deus criou o homem, o último dia da criação. E também eu acho, isso é uma opinião minha, que o número 666 não é o número do Bill Gates, não é o número do Papa, não foi o número do Hitler, não foi o número de Nero. Esse número 666 é o número de um homem, número 6, que quer se exaltar, 666, a uma potência, quer ser um super-homem
quer ter uma divindade maior. Inclusive, eu acredito que esse número 666 tem a ver com as religiões esotéricas e tem a ver com a nova era e com a promessa do Maitreya, que é o Deus da nova era, de que vai transformar os seres humanos em divindades. Você é um Deus e você deve exercitar. Dito que essa besta vai vir com esta proposta de dar às pessoas a capacidade de serem divinos, de serem mais do que humanos.